Boa tarde, internautas, seguidores dessa página. Nós estamos no nosso terceiro encontro do Roda de Saia. Hoje o nosso bate-papo será com Gláucia Ferreira. Gláucia é psicóloga clínica e especialista em saúde mental com ênfase em transtorno de personalidade e dependência química. Também é coach de alta performance para mulheres, é educadora emocional, orientadora vocacional e palestrante. E também coautora do livro Tudo para Mudar, o Poder em Suas Mãos. É uma obra dirigida ao empoderamento feminino. A Gláucia desenvolve projetos com mulheres, sempre abordando questões atuais e relevantes ao universo feminino. Ela foca no resgate da identidade feminina, seu interesse é despertar nas mulheres o desejo de se redescobrirem, utilizando a sua força feminina, desenvolvendo competências e habilidades para a autorrealização. Nessa semana, gente, o Brasil experimentou um luto coletivo. Nós nos deparamos com cenas de pânico e horror diante de um massacre que foi idealizado e promovido diretamente por dois jovens. E pelo que nos apontam aí as últimas notícias, havia também um terceiro jovem que aparentemente, de forma ainda que indireta, planejou essa ação violenta. O tema que nós propusemos hoje a apresentar, que nós nos propusemos a apresentar para vocês, basicamente provocará 4 questionamentos. Há quanto anda a segurança nas nossas escolas públicas, especialmente em São Paulo? O segundo, a falência no diálogo familiar. Terceiro ponto, o que espera os nossos jovens dos futuros? Quarto, políticas públicas que idealizam e que estão voltadas para o fortalecimento de vínculo familiar e comunitário. O que temos? E eu vou começar a nossa entrevista, então, dando boas-vindas à Gláucia. Gláucia, seja muito bem-vinda, fica à vontade. Olá, Miriam. Olá, seguidores da página. Um bom finalzinho de tarde para vocês. Primeiro eu quero agradecer o convite da Miriam para participar do terceiro encontro do projeto Roda de Saia. Dizer que esse tema escolhido, violência escolar, é um tema de extrema importância, muito pertinente e relevante para o momento atual que nós estamos vivendo. E realmente falar sobre violência escolar, ele acaba abrindo outros questionamentos, outras reflexões, como a questão do âmbito familiar, como que a falta de diálogo tem moldado esses jovens e adolescentes, como é que está e como é que tem sido as seguranças das escolas públicas, o que esses jovens estão esperando do futuro e mais, como é que eles estão indo para esse futuro, né? Então é um tema muito profundo, que precisa ser amplamente refletido, divulgado, e eu espero contribuir nessa tarde de reflexão. Vamos lá. Tem se tornado cada vez mais frequente ações violentas dentro das escolas. Vários são os relatos de profissionais da educação que denunciam casos de violência contra si e também contra colegas e alunos no interior das escolas. Eu não sei você, Gláucia, mas eu passei praticamente a minha vida estudantil inteira dentro do ambiente público e eu nunca me deparei com nada do tipo. Episódios de alunos agredindo, intimidando professores, espancando os outros colegas, invasões nas escolas, atos de vandalismo, drogadição, enfim. Isso poderia ter nas ruas, quer dizer, nem nas ruas, mas tem, mas não dentro das escolas, de forma alguma. E antes de iniciar a nossa entrevista, eu busquei informações e, pasme você, uma pesquisa do ano de 2015, foi o que eu encontrei, feita pelo Sindicato dos Professores no Estado de São Paulo, a POSP, apontou que 44% dos docentes que atuavam no Estado disseram ter sofrido algum tipo de agressão, e dessa apuração a pesquisa registra também que, numa variável aí, que 74% dos casos teve ofensa verbal, 60% bullying, 53% vandalismo e 52% agressão física. Eu não fui muito feliz, né, no levantamento de dados, e isso mostra aí que as políticas públicas dirigidas para combater ações violentas dentro das escolas não têm tido a prioridade devida por parte dos nossos governantes. Mas os noticiários midiáticos e jornalísticos, eles nos fazem aí diagnosticar que a violência no âmbito escolar está concentrada no ensino fundamental e no ensino médio. E aí eu gostaria de saber o teu pensamento sobre isso. Miriam, eu também estudei a maior parte da minha vida em escolas públicas
E no meu tempo, eu não sei se era assim com você. Quando os professores entravam, nós todos levantávamos e dava bom dia, boa tarde. Por que isso? Porque naquele tempo nós reconhecíamos que o professor era uma figura de autoridade. E eu acredito que é bem nesse ponto que as famílias se perderam. Ainda que o medo, muitas vezes, dependendo do professor, era baseado no medo, o respeito era baseado no medo, ainda assim nós tínhamos esse reconhecimento de que o professor era a nossa figura de autoridade, assim como nossos pais. O que não acontece hoje. Hoje as crianças e adolescentes não veem mais o professor como uma figura de autoridade, porque é muito provável que não veem os pais como uma figura de autoridade e uma figura em que direcione, que orienta. Então o problema da educação não é mais didático, não é mais pedagógico, já virou um problema social, um problema de segurança pública, porque não há mais essa ponte ou essa linha que divide a escola da violência nas ruas. Hoje virou uma coisa só. Né? E hoje os alunos estão divididos entre agentes da violência e vítimas da violência. E isso é muito triste. O que eu penso sobre isso é que são várias questões e várias causas multifatoriais que levaram a chegarmos a esse ponto. O primeiro é que a violência ela é aprendida. Violência gera violência. Então, essas crianças e adolescentes que expressam essa violência de todas as formas, através do vandalismo, através da agressão física, verbal, através do bullying, lógico que elas convivem com violência, porque se a violência é aprendida, elas estão aprendendo em algum lugar. Né? E isso é muito preocupante, porque a violência não parte então da escola, ela parte do núcleo e da origem dessas crianças e adolescentes. Então a primeira questão é que essa violência ela está sendo aprendida. E aonde é que ela está sendo aprendida? Né? Ela nada mais é do que uma criança em que vai reproduzindo aquilo que ela vivencia. Né? Então, se no ambiente que ela está, a violência é recorrente, ela vai reproduzir isso, porque essa é a linguagem dela. Às vezes não há a agressão física, mas há a agressão verbal. Né? Então, é uma criança e adolescente que não sabe dialogar, conversar, se não for a base do grito, da ignorância e da falta de respeito. Né? Então, a primeira coisa que eu vejo é que a violência ela é aprendida. Né? Segundo ponto é a falta de valores familiares. A empatia, a cidadania, o companheirismo, o respeito, a compaixão está em falta hoje em dia. Né? Nós podemos ver isso através do bullying. As crianças também não sabem mais dividir o que é uma brincadeira engraçada do que é desumano. Então, o bullying é uma violência simbólica, não há uma coação física algumas vezes, não há, né? Mas há danos psicológicos e emocionais muito grandes. E aonde que eles aprendem? Né? Aonde que eles aprendem a diminuir e a inferiorizar o outro? Muitas vezes dentro da própria casa. Né? Então está faltando esses valores familiares que são a base de tudo. A base da educação tem que vir lá de casa e não da escola. Agora os valores foram invertidos, né? Os pais eles esperam que a escola e os professores eduquem seus filhos enquanto eles trabalham. A terceira questão que eu vejo é o espaço social onde a escola está inserida. Então, se a escola está inserida num bairro violento, onde há pouca iluminação, onde há muitos bares, onde há pouco policiamento, quando há polícia, eles são fonte de medo e não de segurança, onde há muito tráfico, drogas, estupros, enfim, tudo que é tipo de violência, a escola está muito vulnerável e muito aberta e muito suscetível a isso. Então, uma casa violenta, uma família que ali a violência já faz parte da rotina e do cotidiano, um bairro violento, não tem como a escola não sofrer com isso. Então, a terceira questão aí que nós precisamos refletir e até mesmo providenciar soluções práticas é a questão do entorno da escola. Né? Se ela é violenta, automaticamente os alunos que estão naquela escola vão ser violentos. O quarto ponto que eu vejo é a exclusão social.
né? Os menos favorecidos, os jovens daqueles bairros, eles têm pouco acesso à arte, cultura, a rodas de conversa, a diálogos. Eu sei que há projetos, e muitas vezes são de ONGs, e muitas vezes não são governamentais, né, que se promovem esse espaço, mas ainda assim é muito pouco diante da demanda. Então eles são excluídos, eles são diferenciados. A questão do racismo também prejudica demais. Então essa exclusão faz com que gere uma revolta e uma violência interna, uma violência emocional. E isso não parte só das crianças, muitas vezes dos pais. Os pais já nasceram naquele bairro, os pais já conviveram com aquela violência, então aquilo faz parte do dia a dia. Tá? A outra questão que eu vejo é a questão do governo, que tem um olhar muito, muito pequeno sobre essas questões, né? Eu sei que muitas escolas têm câmeras, levantam-se os muros, há alguma verba para isso, mas isso não é o suficiente. Não adianta colocar câmera se as questões da violência ainda estão ali presentes, né? Lógico que ela vai evitar muitas coisas, muito massacre, ou muitas situações violentas que possam chegar ao extremo. Mas a raiz, a causa, tem que ser combatida no dia a dia, nas questões emocionais, na maneira de pensar, na maneira de se comportar. Nesse sentido, o governo deixa muito a desejar. Né? Então, eu acredito que são só 5 questões que eu trouxe, mas tem muitas mais, que é a questão da violência aprendida em casa, os valores que se perderam, a questão de onde a escola está inserida, a exclusão social e a falta de olhar do governo são fatores preponderantes, fatores que contribuem demais com a violência escolar. Ô Glaucia, eu sou mãe, tenho 2 filhos de 10 e 17 anos respectivamente, participo de todas as reuniões com professores, me esforço para estar presente também nos eventos da escola e é nítido o esvaziamento de família nas escolas, ou seja, a família se distanciou, abandonou o seio escolar. O que você pensa a respeito disso? O que você acredita que seja a razão desse distanciamento? Antes de irmos para a segunda pergunta, você falou algo muito importante, que é a respeito das notícias, das mídias, onde quando fala sobre a violência, essa violência ela é concentrada nos alunos do ensino fundamental até o ensino médio. E se pensarmos no aspecto emocional e psicológico, há uma resposta para isso, né, Miriam? Que é bem a fase ali dos 12, 13 até os 18, 19 anos, que é a fase da pré-adolescência e da adolescência, que naturalmente já é uma fase de conflito entre os pais, entre figuras de autoridades, conflito entre eles mesmos, crise de identidade, há uma revolta velada, os pais falam A, eles fazem Z, enfim, mas isso é uma rebeldia até natural da idade. Agora imagine um adolescente ou um pré-adolescente que vive num lar violento, num bairro violento, e ele vive essa fase da pré-adolescência e da adolescência, que já é uma fase conflitante. Ou seja, todas aquelas questões mal resolvidas, todo aquele desconforto emocional, ele é potencializado pela violência. Né? Então há uma explicação e uma lógica em relação a isso. Eles são mais agressivos naturalmente por conta dessa transição, eles não têm uma maturidade emocional e mental até mesmo para resolver certas questões, e quando eles não há um respaldo na vida deles, uma orientação, isso tende a ser pior. Né? Então é por isso que a violência é mais concentrada nessa fase de idade. Tá? Lógico que tem exceções, tudo aquilo que a gente está falando aqui são de famílias que são violentas ou presenciam de uma forma constante a violência, e há exceções de famílias que são mais estruturadas e funcionais. Né? A segunda pergunta, você diz sobre o afastamento dos pais da escola. E realmente isso tem acontecido de uma maneira muito crescente. Eu vejo pelo seguinte aspecto também, que há um afastamento emocional dos filhos, entre os pais e os filhos.
também há um desinteresse, uma desvalorização pela educação. Então, se os pais desvalorizam a educação, não acreditam mais no sistema educacional, não tem como passar isso para os filhos. Então, os filhos também tendem a não valorizar. Nós podemos ver aí quantas escolas públicas doam os livros e quando você vê os livros jogados nos lixos das ruas. Né? Às vezes você vê em época de Dia das Mães, Dia dos Pais, eles fazem as lembrancinhas, os enfeites, né? Um papelzinho com declaração e às vezes você vê jogado no lixo, ali da rua da escola. Então o que isso demonstra e denota? Que há um afastamento emocional, não há afeto, não há um desenvolvimento de carinho. Então, se as mães e os pais são distantes dos filhos, isso vai refletir em todas as áreas, também principalmente na área escolar. Né? E são os pais que encaminham as crianças para a civilização, para o mundo educacional, para a sociedade, e eles não estão sabendo nem interagir entre eles. Quem dirá nesses outros campos, outros âmbitos. Então eu acredito que o fato dos pais se afastarem é por conta muitas vezes do afastamento emocional, por não valorizarem o sistema educacional, por trabalharem demais e não valorizarem esse momento que é importante para a criança e para o adolescente. Imagina numa reunião onde vai alguns pais e você olha e vê que sempre seu pai e sua mãe não estão ali. Isso traz um sentimento de desamparo. Né? Então é por conta desse sentimento de desamparo, dessas questões mal resolvidas, é que eles querem chamar a atenção de uma forma pior possível e muitas vezes violenta. Então eu acredito que esse afastamento provém também do aspecto emocional dos pais em relação aos filhos. Ok. Vamos falar agora um pouquinho, Glaucia, sobre a falência do diálogo familiar. Mas, assim, vezes por falta de tempo, outra por desinformação e outras ainda por indisponibilidade mesmo emocional, a gente repara que alguns pais e filhos transformaram aí os diálogos em monólogos. E há um vício de comunicação, e isso se tornou mais expressivo nessa era virtual aí. Alguns falam que o excesso de acesso às redes sociais seria o grande vilão, outros se referem ao fato de que as mulheres foram para o mercado de trabalho e que isso teria tido um reflexo comportamental nas crianças, adolescentes e nos jovens. Outros ainda apontam que o Estado, ao legislar, e aqui eu quero lembrar aí do ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que o Estado passou então a ditar como as famílias devem educar e criar os seus filhos. E com esse advento teria retirado o poder pátrio. O que você pensa a respeito? Na questão da ausência e até mesmo da falência do diálogo entre as famílias, entre pais e filhos, eu acredito que é um pouco disso tudo, né? Falta de informação. Às vezes eu acho que eu dando tudo para o meu filho e não tendo tanta comunicação não vai trazer tantos resultados negativos lá na frente. A questão de trabalhar demais e ter pouca disponibilidade, né, para até mesmo ouvir, para dialogar, conversar, resolver questões, problemas, conflitos. A questão do ECA, muitos pais ficam preocupados porque perderam o poder pátrio dos filhos, medo de serem denunciados, então não pode bater, não pode dar uma disciplina a mais. Tudo isso eu acredito que contribui. Mas eu vejo também, Miriam, que a base de tudo isso, dessa falta de diálogo, está na questão de que nós desaprendemos a falar, a expressar, e nós desaprendemos a ouvir, né? Nós não sabemos como expressar tristeza e angústia. Então, por exemplo, se eu como mãe não sei expressar, eu não vou conseguir dialogar com meu filho sobre tristeza ou angústia ou uma resolução de conflito que ele está vivenciando, porque eu não consigo dar conta nem de mim, nem das minhas emoções, né? Então eu acredito que o fator principal é esse. O ser humano não está conseguindo, ele se perdeu aí no meio do caminho e não consegue resolver, dar nome a sentimentos, enfrentar conflitos, e nós vamos deixando tudo isso aqui guardadinho no porão e uma hora estoura. E se eu faço isso comigo,
Com certeza eu passo isso para os meus filhos, ainda que de uma maneira inconsciente, e ele vai se desenvolvendo conforme o modelo que ele tem em casa. Então, eu acredito que é uma série de questões que contribuem com essa falência. Se nós olharmos, por um lado, há famílias que são de classe média, trabalham demais, estão preocupados em dar o melhor para os filhos, porque muitos deles não tiveram. Então, entra naquela questão, tudo aquilo que eu não tive eu quero dar para o meu filho. E nisso sobra pouquíssimo tempo. Quando há esse tempo, quer levar para o shopping, passeios, mas não há esse olho no olho, não há essa interação, esse afeto, toque físico muitas vezes, salvo algumas exceções, lógico, Por outro lado, um tipo de família que é mais carente, que a mulher, a esposa, precisa trabalhar para ajudar no orçamento familiar, e os dois trabalhando fora, não conseguem dar conta da educação dos filhos no dia a dia, de uma maneira equilibrada, calma, tranquila, porque a vida é muito corrida. Então há dois extremos que muitas vezes se resulta em fatores semelhantes, que é a permissividade, a falta de afeto, a falta de diálogo, a falta de toque físico. E principalmente numa fase onde a criança ela é moldada ali na primeira infância. Como é que ela vai saber que ela é amada e valorizada? Através do toque físico. E às vezes não está dando tempo para isso. Agora, se a criança ela começa a crescer e se torna uma adolescente, até mesmo um adulto, onde ela não sabe se valorizar, onde ela não se sente amada, apesar dos pais amarem e fazer o melhor que eles podem, as crianças elas não têm uma estrutura mental para entender que se o pai está trabalhando demais, muitas vezes é para suprir aquilo que ele vai precisar. Porque a criança precisa do afeto. E o pai, em contrapartida, não está entendendo isso. E ele acha que quanto mais ele consegue suprir, melhor essa criança está sendo criada. E nessa falta, a criança não sabe valorizar o outro, não sabe respeitar o outro e não tem limites. Então se tornam crianças permissivas demais, apáticas demais, não sabem resolucionar problemas. E elas usam o quê? O mundo virtual como um refúgio. É ali que eu consigo ser feliz, é ali que eu consigo interagir no mundo irreal e fantasioso. E aí isso traz um empobrecimento emocional, eles não conseguem ter comunicação. E o pior disso tudo é que não são só os filhos, mas os pais também usam o mundo virtual como um refúgio. Eles chegam em casa cansados, muitas vezes angustiados, estressados, e aquele momento ali virtual, fantasioso, também é um refúgio para eles. Então cada um fica ali no seu quarto, se refugiando através da tecnologia e com pouco contato físico, pouco contato emocional. Isso com certeza vai gerar resultados lá para frente, que é o que nós estamos vendo. Então nós podemos também ver dois extremos de famílias. Quando nós pegamos os nossos pais, principalmente na nossa idade, nossos avós, nós vamos ver que a maioria deles eram mais rígidos, mas havia muito respeito. Então o que eles acabaram criando? Uma geração de pessoas fortes, às vezes não tão afetuosas, porque eles não aprenderam isso, mas uma geração que sabe resolver, sabe encarar, uma geração que respeita mais. Só que essa geração, por não ter tanto afeto, o que eles falam e fazem, Bom, agora quando eu tiver a minha família, eu vou dar de tudo aquilo que eu não tive e que para eles, eles acreditaram que fez falta, que é na questão material. E também vou fazer o melhor para amá-los, eu vou demonstrar muito carinho. E nisso eles vão para o outro extremo, acabam perdendo o equilíbrio, acabam sendo mais permissivos, acabam não ensinando o que é o respeito. Os pais querem ser amados, mas não ensinam que precisam também ser respeitados, querem ser pais amigos, e não é nada errado nisso. Eu acho que ser pai amigo é o correto. Eu não posso ser o amigo do meu filho ou da minha filha, porque eu tenho que estabelecer uma figura de autoridade entre ele, de respeito e de limite. Então acaba se perdendo nisso tudo, Eu quero ser muito amigo, eu não quero ser pai nem mãe, eu quero dar o melhor, e nisso tudo também vai faltando o afeto, vai faltando o limite, vai faltando a empatia, e aí o mundo muito mais fácil, muito ali, disponível, traz resultados ainda piores, porque acaba criando uma geração muito fragilizada.
Então acredito que a base disso tudo, da família, não conseguir conversar, é porque nós não sabemos mais expressar sentimentos, dialogar entre eu e muitas vezes o meu companheiro, quem dirá com meus filhos. Nós nos perdemos nessa questão de ter e esquecemos de quem somos, né? Na clínica, principalmente quando nós vamos conversar e perguntar quem é você, geralmente é uma pergunta que ela faz a pessoa parar e refletir, não sabe de pronto responder. Por quê? Porque muitas vezes o que vem à mente é nossos papéis e funções sociais. Né? Eu sou mãe, eu sou pai, eu trabalho na profissão tal, eu tenho tantos anos, mas não, e a questão do ser? Quem sou eu? Quais são as minhas qualidades que eu reconheço? Quais são as minhas fragilidades? Quem eu sou? O que a vida me formou? Como eu me desenvolvi? Eu me perco nisso, né? E isso é de uma forma geral. E é preocupante, porque nós nos perdemos de quem verdadeiramente nós somos. E nisso tudo eu vejo o quê? Que há uma falta de diálogo interno. E se eu não tenho um diálogo interno, eu não vou conseguir desenvolver um diálogo externo. E eu acho que essa que é a razão das famílias se perderem no diálogo e na comunicação. Ô Gláucia, você é orientadora vocacional de adolescentes e nesse ofício você auxilia e passa muito tempo com adolescentes e jovens. Participa aí de um momento de muita importância na vida deles, que é o de fazerem a escolha profissional. Daí eu te pergunto, o que mais se percebe, Gláucia, da nossa juventude quanto ao que eles esperam do futuro? Qual é a importância desse trabalho orientador para os jovens? O que você vislumbra de tudo isso? Essa pergunta eu achei super interessante, Miriam. O que eu percebo através da orientação vocacional, profissional, em relação aos jovens, o que eles esperam do futuro e qual a importância desse processo de orientação. E é muito interessante porque o papel, né, da orientação vocacional é orientar, direcionar em relação à escolha da profissão, desenvolvimento da carreira. É super normal eles se perderem nessa fase por conta, né, da adolescência, dos seus conflitos. Uma hora eles querem uma coisa, outra eles querem outra. Mas, mediante tudo isso, o que dá para me perceber é que eles não esperam pelo futuro, porque eles sentem muito medo. Então, o medo é tão excessivo que acaba bloqueando esse pensamento de eles se visualizarem no futuro, o que eles esperam, se vai ser promissor ou não. E esse medo, ele está muito baseado, ele vem muito do sentimento de incapacidade e do sentimento de desamparo. Então eles são jovens que eles não reconhecem os seus talentos, as suas aptidões, mesmo quando eu mostro evidências de que aquelas aptidões apontadas, por exemplo, eu falo, como que você vai nessa disciplina? Eu vou muito bem, realmente eu tiro notas altas. Então eu mostro evidências e ainda assim eles não conseguem se sentir capazes ou perceberem as aptidões. Eles sentem muito medo por conta desse sentimento de desamparo, dessa falta de cuidado emocional que muitas vezes vem de casa. Eles não se reconhecem como jovens que podem resolver conflitos porque de alguma maneira faltou orientação. Então, o que eu posso te falar é que eles, a grande maioria, não conseguem visualizar o futuro por conta desse medo. E esse medo acaba gerando muita ansiedade, muita angústia em relação ao que está por vir. O que eu percebo também é que há um baixo índice de autoconhecimento. Eles não se reconhecem, não se conhecem, não sabem dar nome aos sentimentos. E isso é muito preocupante também, porque a base disso vem através da estrutura familiar. E eu vejo a importância dessa orientação não só para esses jovens, mas também para as famílias, porque é um momento decisivo da carreira deles, da profissão, mas é um momento que muitos deles se deparam com a falta de conhecimento,
com a questão da comunicação. Geralmente, mais ou menos 80%, quando vai ser avaliado na parte de comunicação, persuasão, pensamento crítico, eles estão muito abaixo da média. Muitas vezes inferior ou muito inferior, né, na questão da comunicação. Isso demonstra que eles não sabem se comunicar, não sabem ter pensamento crítico e lógico muitas vezes, ainda que isso é desenvolvido nas escolas, mas falta muito esse desenvolvimento dentro de casa. E há muitas profissões que precisam, né, desse poder de convencimento, como por exemplo a área de direito, e aí eu paro, explico para eles da importância disso nas relações, não só na profissão. E eu acabo orientando os pais em relação a isso, que muitas vezes eles precisam passar por um processo de autoconhecimento, um processo terapêutico, senão lá na frente eles vão fazer escolhas erradas, ainda que o teste aponte as aptidões, porque eles não têm autoconhecimento e eles sentem muito medo em relação ao futuro. Então eu achei uma pergunta muito pertinente, porque nós acabamos, nós psicólogos, pegando muito mais, né, em relação a questões emocionais, e podendo até contribuir com a família em relação a isso. Bom, Glaucia, para encerrar, vamos falar um pouquinho sobre políticas públicas aí que sejam destinadas ao fortalecimento de vínculo familiar e comunitário. Eu defendo muito atividades e projetos que acabam estimulando as famílias, jovens e adolescentes a se inserir enquanto comunidade, né? Com esse objetivo mesmo de que eles sejam inseridos não só como cidadãos de direitos, mas principalmente de obrigações. Programas como o ProJovem, o Quero na Escola, eu acho que são inspiradores e envolvem pais e também os seus filhos em grupos que acabam desenvolvendo aí algumas atividades de socialização e convivência com o outro, seja com palestras, oficinas, mas que também promovam atendimento individual, uma coisa que eu acho muito importante, que é o trabalho de escuta dos jovens, né? Projetos como este são pouco estimulados e há pouca dedicação do Estado, que inclusive não disponibiliza verbas para manutenção de alguns projetos nesse sentido. Você, como educador emocional, o que você sugere para os nossos agentes políticos, né, enquanto projeto que proporcione aí recursos de capacitação das emoções humanas? Eu também vejo, Mira, a necessidade desses programas governamentais, onde elas incluem não só os adolescentes, mais família, para fortalecimento de vínculos, a questões dos direitos e obrigações, mas nós podemos ver como isso é tão precário quando acontece o que aconteceu esses dias atrás, o massacre lá de Suzano, e o quanto que a gente vê que nós somos desprovidos desses programas. Quando acontecem situações assim, semelhantes, geralmente os psicólogos eles são chamados de uma maneira voluntária para poder trazer palestras de conscientização, conversar com os alunos. Por quê? Porque é deficiente, né? Porque o governo não comporta isso. Eu sei que há mediadores dentro das escolas, em algumas escolas, mas ainda é muito pouco, como eu falei, conforme a demanda. Muitos deles não são preparados para isso, os professores não são preparados para isso, né? Então, como educadora emocional, eu diria para você que nós deveríamos começar pelo início de tudo, que é a conscientização. Nós deveríamos ter projetos onde promovesse a conscientização dentro das escolas, dentro dos bairros, para atingir as famílias, os pais, consequentemente os filhos, os alunos, porque não dá para fazer nada, não dá para dar continuidade se a população não tiver consciência de como que a violência ela destrói a nossa sociedade. Então, através e como que a gente pode atingir as famílias? Conscientizando da comunicação não violenta, dos prejuízos que isso acarreta na vida dos filhos e nas gerações, rodas de conversa, desenvolver aptidões das crianças desde pequenas, promoção de esportes, cultura. Eu acredito que isso que está no papel é muito bonito. Pena que não está sendo posto em prática.
Mas eu acredito que seria um bom início se nós começarmos a desenvolver a consciência. Então isso acaba sobrando muitas vezes para profissionais liberais, autônomos, que vê a demanda, a necessidade e acaba fazendo um trabalho de voluntariado. E que bom que existem profissionais assim. Mas para você ver o quanto é que falta um respaldo do governo em relação a isso. Então eu diria que nós teríamos que começar pela base de tudo, que é a conscientização dessas famílias. Né? E promover essa comunicação não violenta. E a gente pode promover isso de muitas formas. Como eu falei, palestras, rodas de conversas, reflexões, arte, escultura, através da música, um projeto grande, um espaço grande para desenvolver isso dentro de cada comunidade. Eu acredito que dessa forma, ainda que seja um trabalho de formiguinha, nós estaremos promovendo essa conscientização. Ô Gláucia, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu agradeço a gentileza da tua parte em aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente debatendo sobre esse tema, temas de tamanha relevância. E qual a mensagem que você quer deixar para os seguidores da minha página, e aproveita e deixa os seus contatos também. Gratidão, Miriam, mais uma vez. Eu desejo sucesso nos seus projetos, tanto aqui dentro da página quanto fora. Dizer que eu admiro esse seu trabalho de compatibilizar os direitos e a igualdade. Parabéns, viu? Obrigada também a cada um que acompanha o nosso bate-papo, aqueles que vão acompanhar futuramente, eu acredito que vai estar na página. E eu gostaria assim de deixar um recadinho para cada um. Que cada um parasse um pouquinho, avaliasse como tem sido e como tem se desenvolvido as suas relações. Se você tem sido empático, se você tem tido uma comunicação não violenta, se você tem trocado afeto com seus filhos, com seu marido, esposa, pais, se você tem dialogado, dado esse espaço de conversa, de olho no olho, do toque físico. Eu quero dizer para vocês que isso é um fator importantíssimo para que haja uma família feliz, para que desenvolva uma família feliz e para que cada um consiga se desenvolver de uma maneira equilibrada e satisfatória. A falta disso acaba gerando transtornos mentais, como ansiedade, como depressão, a chegar até a um extremo daquilo que nós acabamos de ver, presenciar, a questão lá do massacre na escola, a que nível que chega a falta de empatia de um jovem a ponto de tirar a vida de tantos inocentes ali. E tudo isso, se nós formos olhar, é uma questão múltipla, e são questões múltiplas, né? A falta de apoio do governo, falta de segurança nas escolas públicas, mas a origem de tudo isso é a falta de amor, é a falta de empatia, é a violência de uma maneira exacerbada. Então, às vezes a sua família, lógico, pode não estar nesse nível, mas eu queria dizer para você que os transtornos, eles começam quando a criança e o adolescente ele sente essa necessidade de se expressar e às vezes se expressa de uma maneira para chamar atenção de uma maneira errada e violenta, porque ele sente um desamparo muito grande. Então vamos parar um pouquinho e analisar como é que tem sido as minhas relações, como é que eu tenho sido, ou como eu tenho expressado as minhas próprias emoções. Isso é muito importante. Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta. Eu vou deixar os meus contatos, como a Miriam falou. O meu site é www.glauciaferreira.com. A minha página no Face é psicóloga Gláucia Ferreira, no Insta @psicóloga e coach Gláucia Ferreira. Eu atendo presencialmente em Guarulhos, adolescentes e adultos como casais, e atendo também online. De qualquer forma, eu me coloco à disposição. Agradeço mais uma vez, foi um prazer estar com vocês, conversando um pouquinho e refletindo sobre esse tema. Beijão a todos. Isso aí, gente. Eu encerro, então, a nossa entrevista agradecendo a grande contribuição da doutora Gláucia Ferreira para o nosso quadro e agradeço também a você que acompanhou o nosso bate-papo até agora. Até o dia 16 de abril, eu te vejo aqui. Se liga no Roda de Saia. Abraço de ursa, beijo, paz e bem para a tua semana.